Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver uma mensagem que é aquele tipo de mensagem que a gente diz assim, legal, vou chegar lá. Ainda não nos fala essa mensagem de algo muito presente, de forma intensa, já sim, traços, esboço, mas não de uma forma profunda. E nós vamos ver por quê. O versículo destacado por Emmanuel nessa mensagem, que tem o título, repito, Em Espírito, é a mensagem 82, são palavras de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz Paulo: Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo físico, dos desejos da matéria, se elas forem mortificadas pelo Espírito, ou seja, pela nossa consciência de espíritos imortais, Paulo nos diz que viveremos, se nós conseguirmos fazer esse trabalho de mortificarmos os desejos da carne através da consciência que temos que somos espíritos imortais. Então, palavras exatas de Paulo: mas se pelo Espírito mortificardes, não é modificares, não, é mortificardes, né? Que nós mortifiquemos, ou seja, matemos, não é? As obras da carne, esses desejos, esses impulsos. E aí eu não completo, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. As exatas palavras de Paulo. Emmanuel as comenta da seguinte forma: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Então, quando nós vivemos com essa consciência, não é só sabermos, não é? Mas vivermos com essa consciência de que estamos na carne, mas não somos carne, que estamos aqui temporariamente e que precisamos priorizar escolhas que destaquem essa nossa consciência de que estamos aqui para aprender virtudes e não para alimentar erros e impulsos nocivos. Então, nós teremos uma qualidade de vida espiritual, sem dúvida, muito melhor. É o que ele diz aqui de respirar em esfera diferente. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. O que dissemos? Pode não ser algo que nos toma o tempo todo, mas já estamos lá em alguns momentos envolvidos já nesse novo clima mental, emocional, né? Espiritual. Vale-se do dia, esse aprendiz. Qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra variado tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Então, aproveitamento máximo do tempo, não é? Na ação profícua do trabalho no bem. E onde começa esse trabalho? Em nós, transformando as nossas sombras, os nossos vícios morais em virtudes. Exatamente essa mortificação das obras da carne, que Paulo nos diz. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. E não fala só do trabalho do coração, de eleição, não. Qualquer trabalho que a vida nos apresente. Olha, o que você tem hoje é isto aqui. O que você vê nisto?
Isso é um inferno, isso é uma praga, isso é uma oportunidade, dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Esse aprendiz que está ali tentando viver num estado diferente, mesmo encarnado já nessa visão mais sublimada da vida. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. E aí Emmanuel vai pegando assim mais forte nessa vivência do Evangelho, não é? Nesse aprimoramento de virtudes. Quando nós vemos alguém sendo-nos mal, ou por ignorância, ok? Por não estar no mesmo diapasão, na mesma frequência, no mesmo entendimento do que é materialidade e espiritualidade nas nossas vidas, e nos ataca, nos fere. Tantas formas existem para isso. Mas não nos abalamos, não. Antes descobrimos nessas situações preciosas possibilidades de serviço. Qual serviço? Esse serviço íntimo, de perdão, de entendimento. Por isso que eu falei que é algo assim que nós ainda não vivemos de forma plena, mas estamos nesse exercício, né? No esboço da grande obra que um dia seremos. Nas dificuldades e aflições da estrada, né, do nosso caminho, da nossa vida, da nossa encarnação, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Então, nas dificuldades, ficam destacadas que essas dificuldades são pedras que formam uma escada de ascensão e não são pedras que são para nos cortar, ferir ou fazer cair. Não, eu posso até me machucar. Como Paulo diz, né? Paus e pedras podem quebrar meu corpo, mas não o meu espírito. Então, usar essas pedras, essas dificuldades, para que elas sejam degraus, né? Oportunidades que eu aproveite para o meu crescimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Então, obstáculo vem, a gente sente, mas vai passar, e daqui a pouco passa mesmo, porque tudo passa. Mas está ali para testar o quê? A nossa fibra, a nossa confiança, o nosso bom ânimo, na certeza de que estamos fazendo sim o que é certo. Não, está difícil, mas é o certo. Eu vou continuar, vou perseverar com confiança, com bom ânimo, com perseverança. Perseverar com perseverança? Vou dizer, insistir com perseverança. Melhor, não é? Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Ou seja, eu sou responsável por isso, mas não possuo. Eu estou como usufrutuário dessa situação, seja do corpo, seja da família, seja do trabalho. Usufrutuário não é meu. Eu estou cuidando e assumindo essa responsabilidade. Eu me comprometo e assumo, mas consciente de que não é meu. Eu não tenho posse disso. Por quê? Porque eu estou aqui em trânsito. Tá? E ele continua. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Então eu dirijo o lar, eu dirijo o trabalho, eu dirijo minha vida, as minhas relações, mas eu não as domino, não tem que ser feito do jeito que eu quero, eu submeto. Calma, não é por aí. Eu preciso saber o quê? Ter esse tato psicológico, tanto na relação comigo mesmo, como com o outro, harmonizando as relações, não é? Fazendo o lixar as arestas, suavizando os contatos, que são difíceis, as tensões são muitas. Mas esse é o nosso quê? Esforço. Por quê? Porque sabemos que é o certo. Então vale a pena. Vamos enfrentar dificuldades? Sim, faz parte. Mundo de provas e expiações, não é? Ampara sem inclinações doentias, exatamente da cobrança, do dedo em riste, do fel, não é? Daquela relação se tornar amarga.
Então vamos amparar, mas não vamos depois que seja o nosso amparo uma doação e não um empréstimo, né? Amparamos porque estamos nos doando, não estamos nos emprestando, não é? Nem nos alugando. Serve sem escravizar-se. Então, nós servimos a todos no bem, mas não nos tornamos escravos de situação nenhuma, aquela dependência emocional que muitas vezes nos atrapalha, né? Precisamos ficar atentos a isso também. Nem de tornar o outro dependente, mas também de não nos tornarmos dependentes do outro, né? Nossos caminhos são solidários, mas solitários. Então serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, trabalho que deve ser feito. Todavia, não se inquieta pela colheita. Sim, a colheita é do Senhor, não é? Porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Sim, a colheita é de Deus, que nos colocou aqui, né, para estarmos trabalhando e com esse trabalho estarmos nos aproveitando para nos aprimorarmos. Mas todo o trabalho pertence ao Senhor. Usufrutuário dos bens divinos, nós estamos aqui e aquilo nos é cedido temporariamente. Então somos usufrutuários dos bens divinos onde quer que se encontre esse servidor que está atento, não é? Em outra faixa, já vivendo com uma consciência de que é um espírito imortal temporariamente mergulhado na carne, mais uma encarnação. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Então, os tesouros não são materiais, mas eles estão na consciência e no coração. São as virtudes e os afetos que construímos na vida. Esses são nossos tesouros, não é? Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito, consciência de que é um espírito imortal, temporariamente mergulhado na carne, com o fim de progredir moralmente em tudo que faça, ou pense, ou sinta. Para ele, para esse homem, essa pessoa, esse ser humano, que é bem-aventurado vivendo vida fora em espírito, para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia. Tem mortes que não são aflitivas? Em poucas pessoas, sim, nós estamos falando de aflição de doença, mas às vezes aflição de temor, de insegurança, até mesmo de deixar os afetos aqui. É certa aflição que pode surgir em decorrência do fenômeno da morte. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Porque finalmente ele vai despertar no ambiente em que ele já vivia. Não é? Por isso eu disse no início, essa é aquela mensagem que nos mostra o que é que nós estamos buscando ser, que tipo de ser humano nós estamos trabalhando para nos transformarmos. Nesse ser humano que sabe que é espírito imortal, temporariamente na carne. Às vezes nós esquecemos isso e achamos que somos essa personalidade que é, depois disso, um espírito imortal. Não, né? Muito bem. Excelente. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pelas oportunidades que nos chegam, para despertarmos em nós cada vez mais a consciência do espírito imortal que somos e a consciência da transitoriedade das situações materiais que vivemos. Abençoa-nos em nossos esforços, Jesus. Abençoa nosso anjo guardião, nossas famílias, lares, afetos.
Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, sempre te pedimos, pelos nossos irmãos que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa-os, Jesus. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.